gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Hoje, nosso convidado especial, o doutor e professor em filosofia, Sávio Laterci. Vamos refletir um pouco sobre questões fundamentais da vida, né? Como será que funciona a filosofia no dia a dia? Será que ela está nos porquês da vida? Será que a vida tem um sentido? E essa busca da felicidade. Então, eu vou começar perguntando para o professor Sávio Laterci, que é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Muito feliz de poder participar aqui do programa. Um programa chamado Mensana já por si me leva a várias orientações que são filosóficas. Então, tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem boa e, inclusive, encaminhada até para a questão da felicidade, para a questão ética. Eu acho que a gente pode começar por aí e certamente vai dar um grande caldo bacana. Estou à disposição. Excelente. Então, assim, eu gostaria de começar perguntando como que a filosofia pode se aproximar do nosso dia a dia e da vida cotidiana. Pois é, essa é uma questão que sempre me atraiu. Eu fui levado à filosofia por esse vínculo com a existência. Eu acho que se a gente não pega um conceito, não pega uma ideia filosófica e dá algum tipo de encaminhamento a ela, eu acho que ela fica pobre, ela fica vazia, ela fica... Aí, como você falou, ela fica sem sentido. Então, me agrada, por exemplo, a ideia que vem de Marx, que diz uma coisa interessante. Houve um momento em que os filósofos pensaram sobre o mundo. Então, é hora de pegar as ideias e transformar o mundo. Então, esse caráter que ele chamou de praxis, inclusive, praxis seria esse sentido de aplicabilidade da ideia, eu acho que é o que me levou a me encantar pela filosofia, seja um conceito científico, seja um conceito para o nosso comportamento, para o nosso dia a dia, para a nossa relação com as pessoas. Então, seja aquilo que em filosofia você chama de epistemologia, seriam conceitos mais ligados à ciência, seja na questão ética, onde o comportamento, o modo como a gente age é que importa. Para mim, a filosofia tem que ser prática, né, onde quer que seja. Prática e simples, apesar de ser um pouco complexa. É muito doido esse pensamento filosófico, porém é de extrema importância, acredito, na vida de todos nós. Claro que eu li alguma coisa a respeito, eu venho lendo, né? Eu tenho muita admiração pela filosofia, eu morro de vontade de fazer cursos, foi assim que até a gente se conheceu, que eu acho que é muito importante, engrandece o ser humano, né? Acredito que seja você ter vários pontos de interrogação na cabeça, eu acho muito interessante isso, mas, então, e assim, os homens sempre buscaram a felicidade. Como localizamos essa busca de modo inicial na filosofia? Aquela busca incessante pela felicidade, né? Pois quando a gente fala de felicidade, a gente tem que se remeter aos gregos, a gente tem que fazer essa volta. E aí, tentando localizar a felicidade nesse mundo antigo, a gente bate em Aristóteles, por exemplo, que escreveu um livro importante chamado Ética Nicômacos. Nicômacos é o filho dele, seria um livro de orientações, né, sobre o comportamento desse filho na vida, como é que ele deveria se portar em relação ao dinheiro, em relação ao que seria a justiça, ao modo como você se relaciona com os amigos.
ao modo como você pratica exercícios físicos. Então, de que maneira você consegue, né, medir as suas ações, recusar os excessos, tentar um justo meio termo, como ele aponta. Então, esse seria o encaminhamento de Aristóteles sobre a felicidade. Aí a gente tem, logo depois, assim, Aristóteles está ali no século IV a.C., então a gente tem, em seguida, o pensamento de Epicuro. E, assim, Epicuro vive um momento mais complicado, porque Alexandre da Macedônia invadiu a Grécia e destruiu a estrutura da cidade. Então, a partir daquele momento, a ética e a política vão sofrer uma dissociação, uma coisa que não tinha acontecido ainda. Então, a felicidade, em Epicuro, passa a ser uma questão individual, porque ela não pode ser coletiva. A coletividade está destruída. Então, você passa a entender felicidade no sentido um tanto oriental, de paz de espírito, de tranquilidade da alma. Como é que eu consigo me manter saudável em situações muito adversas? Como é que eu consigo, apesar dos problemas, das tristezas, né, das situações difíceis, preservar uma tranquilidade? Então, ele quer que a mesma autonomia que a cidade tinha antes, agora o indivíduo, no sentido, como é que eu consigo individualmente manter essa tranquilidade, essa paz de espírito, essa autonomia? Como é que eu não me abalo com aquilo que me atinge? Esse seria o segredo, esse seria o novo sábio que Epicuro está indicando. Principalmente nos dias atuais. Pois é, eu É acho. algo importantíssimo a gente estar refletindo, porque várias pessoas perderam seus empregos, várias pessoas perderam seus entes queridos. Então, é uma reflexão de extrema importância para todos nós, porque as pessoas desejam o tempo inteiro, tem aquele desejo, e quanto mais elas conquistam, mais elas querem. E com isso, muitas vezes, deixam que pequenas coisas que acontecem na vida, que podem te proporcionar grandes prazeres, acabam passando despercebidos. Não é essa competição, a competição é muito grande. Então, os prazeres da vida, você pode encontrar, inclusive, na hora de dormir, a hora que você podendo dormir mais cedo. Poxa, hoje eu posso dormir, vou dormir 6, 7 horas essa noite, vou descansar, vou relaxar, vou fazer exercício de respiração, eu vou pensar coisas boas e vou acordar muito bem amanhã. Então, isso é um prazer. É um luxo atualmente, né? Oi, desculpa. 6, 7 horas já seria um luxo na nossa vida de Pois hoje. é, pois é. E as pessoas ficam fazendo cada vez mais coisas e esquecem também muito das famílias, dos familiares, digamos assim. É muito trabalho, porque quer ganhar muito dinheiro, às vezes muito trabalho, pouco dinheiro, e esses prazeres, a vida familiar, muitas vezes ficando de lado. E hoje a gente está colhendo o que a gente plantou. A gente vê nossas crianças, nossos jovens perdidos, por quê? Eles são frutos da nossa geração. O que estamos passando para eles? Quais são os valores importantes que estamos passando para as nossas crianças e para os nossos jovens? O que nossas mídias estão fazendo? Olha só o programa Mensana, só convidados maravilhosos. Né? Espero que grandes mídias façam isso também. Falar sobre filosofia, falar sobre saúde física, falar sobre saúde mental. E agora eu vou entrar no tema do nome do programa Mensana, professor, olha só, que é uma citação latina do poeta romano Juvenal,
em que fala mens sana in corpore sano, uma mente sã sustenta o corpo são e vice-versa, né? Que origem tem essa noção de mens sana in corpore sano? É interessante, eu queria até Eu quero comentar. muito saber a sua opinião, hein? Pois é, então, eu acho que você escolheu muito bem o nome do programa, eu acho que o nome do programa já é filosófico em si, então já essa tua atração pela filosofia já fica, de certa maneira, apontada no nome do programa. Queria comentar você falou de coisas aí bem interessantes, porque não é à toa que um filósofo do século III a.C. ele pode decisivamente participar da nossa vida hoje. Então, você tinha comentado sobre a simplicidade. Epicuro, ele quer, por exemplo, colocar a simplicidade nos próprios desejos. Então, você falou a questão de dormir bem, a questão de ter prazer com coisas simples. A maneira de você lidar com o prazer e ter tranquilidade seria privilegiar aquilo que é da ordem do simples. Sabe? Prazer em beber água, prazer em comer comidas simples, prazer em estar com os amigos. Então, inclusive, ele monta uma escola que ele chama de confrarias. A gente estava falando de vinho. Epicuro, ele reúne os amigos, as pessoas passam a conviver nessa escola. Elas não vão para a escola, elas habitam o mesmo lugar, elas comem juntas, elas plantam. É meio que uma comunidade também ela autônoma. E ele quis colocar fora da cidade, porque fora da cidade você teria essa tranquilidade já mais próxima, uma tranquilidade mais acessível, digamos assim. Sair dos tumultos que a cidade já oferecia. E em relação à expressão, e a gente está falando de mente sana no momento em que a gente está precisando de mais disso, né? Esses anos de pandemia, esses isolamentos que a gente passou. Imagino que na tua atividade você deve ter tido trabalho sem fim, porque assim, você vê claramente um adoecimento Sim. mental, e eu acho que E os um pensamentos agravamento de quem tinha, em quem já é, tinha. e eu acho que é a eclosão até de quem não tinha. É. É. E aí, quer dizer, quando você fala dessa questão da saúde mental que tem uma relação direta com as escolhas que a gente vai fazendo, e o mens sana in corpore sano, eu acho que ele demonstra para nós algo que também eu vejo assim, apontado por Epicuro, quando ele não separa corpo e alma. Tudo aquilo que faz efeito em um acaba até repercutindo no outro. Então você tem aí que o real para ele é aquilo que é da ordem do sensível. Então você não tem como distinguir a própria uma ideia para Epicuro, ela é material, ela é atômica. Epicuro era atomista, então o nosso mundo terreno ele se resolve. Você não vai extrapolar esse mundo em busca de uma felicidade além da vida. Para ele não existe um além da vida. Você vai virar esses átomos novamente em circulação. Então a vida é essa, é aqui que é o lugar de ser feliz, é aqui o lugar para equilibrar essa relação corpo e alma. Eu acho que é uma coisa muito grega. Você não tem como pensar bem sem ter um bem-estar ligado ao seu corpo também. Então, a gente acha que os gregos eles hipervalorizavam o corpo, mas não é. Você tem o corpo como
o corpo tem que estar saudável porque você vai ser atingido pelos problemas e pelos desafios que a vida coloca. Mas você vai ter esse corpo forte para poder aguentar tudo isso. Então, é Uhum. que o corpo fosse espelho da saúde da alma. Alma aí que hoje a gente traduziria como mente. Porque a ideia de mente ela não existia, mas a parte espiritual nossa era chamada, naquele momento já, de alma. É, eu ia te fazer essa pergunta. Olha só que bacana. Esclareceu minha dúvida. Que bom. Muito interessante. Eu fiquei imaginando, seria o espírito invisível, alguma coisa desse tipo. É interessante. Tem espírito, tem ideia, mas você, na verdade, dá conta de tudo isso a partir do que ele vai chamar de junção e disjunção dos átomos. Uhum. Então, você Perfeito. uma ideia, uma relação amorosa, uma relação de amizade, a cadeira onde a gente está sentando, tudo isso é efeito de uniões atômicas. Então, o que é o real? O real é feito de átomo, é feito de vazio, porque os átomos têm que circular no vazio, e tem o acaso, que proporciona os encontros. Os encontros que podem se encaixar ou não. Do mesmo modo como a gente encontra pessoas com quem a gente encaixa, e aí tem uma relação de simpatia ali estabelecida, como tem pessoas que proporcionam o efeito contrário de antipatia. Então, do mesmo modo como os átomos se encontram, se juntam ou não, com as pessoas também seria da mesma maneira. Uhum. Olha só, que interessante. A hora que você estava falando sobre essa escola, né, o epicurismo que fala, certo? Seria a filosofia epicurista, A filosofia epicurista. tá? Então, quando ele montou essa escola, era afastado, as pessoas faziam suas plantações e lá trocavam ideias. Para chegar na próxima pergunta, eu imaginei aquelas pessoas tendo paz de espírito. Sim, sim. Essa é No simples, tendo tudo, no que é simples, no que é importante, no que é fundamental para um ser humano, certo? Então, assim, a partir dessa ideia de paz de espírito, né, ela esteve a meio caminho entre a razão ocidental e a mística oriental. Como que foi isso? Pois é. Com essa invasão de Alexandre, e Alexandre, quando Alexandre da Macedônia também, né? Ele é conhecido também assim, ele invade o território grego, é a primeira conquista, e depois ele se encaminha na direção do Oriente. Alexandre foi o primeiro grande conquistador de múltiplos territórios. E ele, com essa aproximação com o Oriente, você acabou tendo um misto aí, né? Aquilo que os gregos cultivaram por muito tempo, que foi essa razão voltada para o que é externo, para entender o funcionamento do mundo, e você vai misturar essa razão com uma interiorização que é bem própria do homem oriental. Assim, essa interiorização ela era puramente religiosa no Oriente, até, até essa junção aí que a Epicuro está fazendo. Então, você vai ter essa grande busca oriental, que é a tranquilidade, que é a paz de espírito, que é a ideia de você se concentrar no presente, que só dá para ser feliz no presente, que você depende muito mais de autodomínio do que de condições externas que te favoreçam. Então, tudo isso você junta com um aspecto que não é mais místico, como era do Oriente.
mas que agora é um aspecto racional, de escolhas dos desejos, escolhas dos prazeres que levariam a essa tranquilidade. Então, razão grega e tranquilidade da alma oriental. A gente vai ter essa combinação, por estar produzindo essa junção que não existia antes. É como se os gregos tivessem fundado o Ocidente e Epicuro proporciona um primeiro encontro entre Oriente e Ocidente. Perfeito. E me fala uma coisa, de que modo estou muito curiosa, de que modo a filosofia e o cinema tiveram os seus primeiros encontros? Pois é. Aí a gente vai ter que fazer um salto grande, né? O cinema ele nasce lá no século XIX e assim é uma coisa engraçada porque os artistas em geral eles não têm necessidade de expor abertamente os conceitos, né? Eles fazem isso de maneira muito mais intuitiva, muito mais instintiva. Mas se a gente for avaliar, os conceitos estão ali presentes. Então, a gente tem grandes filósofos do século XX, vou te citar, por exemplo, Gilles Deleuze, que um filósofo francês que morreu em 1995. Ele fez 2 livros, Cinema 1, Cinema 2, que é isso, ele tentou ali trazer como é que foi essa combinação de imagem e pensamento. Onde é que a gente pode localizar grandes conceitos, grandes ideias dentro dos filmes. Isso também sempre me mobilizou, eu sempre acreditei profundamente que as ideias filosóficas elas estavam na literatura, elas estavam nas artes plásticas, elas estavam no teatro, no cinema, e é um grande desafio para mim tentar ver onde é que isso pode estar presente. Eu Inclusive, imagino. sem dúvida. Você está lançando um curso que a gente vai falar daqui a pouquinho, em seguida dessa minha última pergunta para você, porque nosso programa já está chegando ao fim, mas antes da gente finalizar, eu gostaria de perguntar para você, os grandes psicólogos são filósofos? Pois é, aí a gente vai para um outro campo. Eu acho que, para mim, assim, vou te resumir mais ou menos a minha ideia de como pode existir uma filosofia fora da filosofia. Para mim, todo grande inventor de conceitos, ele é filósofo à sua maneira. Então, se você me perguntar, Freud foi um filósofo? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Por exemplo, vamos pensar assim, a ideia básica de inconsciente. Inconsciente, antes de Freud, era uma palavra banal, uma palavra que significava um desmaio, ficou inconsciente, alguma coisa assim. Ele pegou essa palavra inconsciente e deu um sentido novo e rico a ela, significando outra coisa e fundando uma área de estudo, sabe? Vários conceitos que produzem uma novidade completa. Né? Sim. Pensar que ele era neurologista e criou um outro campo, criou o que a gente pode chamar de doença da alma e arrumou uma cura para isso. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente está diante de um filósofo, como Newton na física. Então, existe filósofo da física, existe filósofo da psicologia, existe filósofo da medicina. Qualquer um que cria conceitos novos na sua área, no caso, considero Um filósofo. como também existem, mesmo que não saibam, os filósofos do cinema.
No cinema, conta aí pra gente. Os que pensam por imagem. É. Então, é uma segunda experiência agora que eu estou fazendo. Eu chamei de cinefilô, o curso passado, que foi o primeiro. Inclusive, eu juntei Epicuro e a ideia de carpe diem, de aproveite o dia que está em Sociedade dos Poetas Mortos, Uhum. entre outros filmes. Peguei Hobbes, por exemplo, e precisamos falar sobre Kevin. Então, filmes que eu considero muito interessantes, fundamentais e que tem de filosofia neles. Esse por aí que eu estou seguindo. E agora, como eu considerei a experiência muito boa, muito rica, eu estou trazendo de volta Cinefilô de novo, Cinefilô renovado, nova edição, alguma coisa do tipo. E aí, novos pensadores e novos filmes. Excelente. Para quando isso? Pois é, eu Qual estou a querendo. data? A gente vai iniciar no dia 8 de agosto. Eu estou lá divulgando no meu perfil do Instagram, @sábio_laterce, para quem puder se interessar, Sim. nesse misto aí de cinema e filosofia. Estou pegando um filme nacional, Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Estou Uhum. juntando com Aristóteles, esse casamento aí, o lugar da mulher. Aristóteles considerava natural que as mulheres ocupassem o ambiente doméstico. Ele partia do pressuposto que as classes sociais eram fixas. Isso teve uma repercussão, medieval enorme. Isso a gente ainda convive com esse tipo de coisa. Hoje o filme traz um mundo atual onde há esse conflito, mulher que se liberta e mulher que permanece ligada a esse ambiente doméstico. Então, só para te dar uma ideia de um outro filme, de um outro pensador que eu vou trabalhar dessa vez. A aula de abertura vai ser Aristóteles e Que Horas Ela Volta. Oh. E aí depois a gente tem Orson Welles com Nietzsche. Uhum. São 4 aulas, 4 filmes e 4 filósofos. Esse, esse foi o modelo que eu pensei para fazer essa nova mistura. E com certeza está muito interessante. Bom, bom. Espero que você, qualquer hora, se anime também e esteja lá. Não, animada eu tô, sim, muito. É que eu preciso dormir. Lembra que eu falei dos prazeres? Para mim é um grande prazer poder dormir. O sono é fundamental, é muito importante, né? Para manutenção de uma mente É, saudável. mas também a filosofia, você entender, fazer esse estudo, também é muito importante. E quem sabe eu faço o curso agora com essa turma de agosto ou na próxima, mas eu vou fazer. Você é muito bem-vinda quando você quiser, quando você puder e quiser. Obrigada, sabe? É isso. Então, Professor, doutor em filosofia, agradeço muito, viu, sua participação no programa Mensana. E se quiser deixar algum recado, o seu contato já passou, que é o Instagram, @SávioLaterce. Sábio Laterce. Esse Ah, é o endereço Sávio, lá. E para quem certo. quiser saber um pouco mais sobre o curso, tem um link na minha bio lá no Instagram. E Só aí, clicar lá já é direcionado para o curso. exatamente. Aí, E o Sergião vai colocar aí no final do programa, agora, no finalzinho, o banner do seu curso, para o pessoal ver melhor. não só a oportunidade, o convite, poder falar das coisas que eu amo demais para um público maior. Sim, Essa é a minha busca lá de ter inaugurado o perfil e é também, assim, quando você me convidar, eu com certeza vou estar aqui. Agora obrigada. falamos da vida, de filosofia, de cinema, de psicologia. E não tem fim. Justamente, Como é que vai ter fim um assunto com filósofo? eu acho que a filosofia tem que penetrar em todas as áreas. Eu parto É, desse princípio. Eu acho que ela tem que invadir áreas que não sejam
esse mundinho fechado, Também acho. às vezes a filosofia acaba tendo. Sair dos Concordo. jargões, sair dos tecnicismos, falar de maneira... Porque acho que o difícil é falar de maneira simples, a gente estava comentando. Falar É, difícil, eu acho que é fácil. Difícil é traduzir isso de modo mais tranquilo, para que todo mundo sim, entenda. perfeito. Muito obrigada, viu, professor? Eu que Sua agradeço. participação. Agradeço a participação de todos e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. E vai agora ao finalzinho o banner do curso do nosso professor aí. Tchau, tchau. Obrigada, professor, pela participação mais uma vez. Renata, prazer aqui em falar com você. Tchau, Tchau, tchau. tchau.